Olá, meu nome é Adriana Buzelin e bem-vindo aos Dois Mundos Podcast. Hoje nós vamos ter uma conversa inusitada, diversa, cheia de essência, cheia de aromas. Cheguei aqui já ganhando flores, já ganhando ervas. O pessoal que está aqui hoje é totalmente diferente. Nós vamos quebrar paradigmas, nós vamos quebrar preconceitos. Você acredita em bruxas? Eu acredito, eu sou uma. Será que você sabe mesmo o que é uma bruxa? Aí eu venho aqui entrevistar hoje Tigu, Núbia e Peterson. Eles estão lançando trabalhos maravilhosos e têm uma vivência linda para compartilhar conosco. Bem-vindo, Tigu! Gratidão, Adriana. Muito prazer de estar aqui, estar com vocês. Muito prazer de estar com vocês. Tigu, me fala um pouquinho de você. Você é um artista diferenciado, né? Que um artista que fala de portais, que trata de portais. Exatamente. Eu faço do meu trabalho uma arte e da arte meu trabalho, né? Porque eu comecei a pintar meio que do nada, dentro de uma casa, da Casa de Cura, aqui em BH, e foi lá que a avó Maria Conga me deu uma chamada e disse, olha, isso que você faz são portais. E a partir daí eu assumi que era para pintar portais de cura. E comecei a observar o resultado de como que as pessoas se reconectam, se curam mesmo, se enxergam a sua melhor versão dentro dessas obras. Então elas são feitas com muito carinho, nessa intenção. E nós vamos falar muito sobre isso, como é que Axé. surgiram esses portais. Axé. E você, Núbia, que já veio trazendo flores para mim, uma menina linda, princesa do Oeste, né? E por que princesa do Oeste? Me conta essa sua trajetória. Um pouquinho, assim, só para o pessoal começar a entender quem é você. Quem é, né? A Princesa do Oeste. Eu sou de Divinópolis e o apelido da cidade é Princesa do Oeste, né? E eu tenho essa vivência, assim, do interior, assim, de fazenda. Então, o Oeste está muito dentro de mim, assim, né? Com toda essa percepção que a gente tem de Oeste, do sertanejo, da conexão com a terra, da conexão com a natureza. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, depois de um tempo, assim, desconectada desse processo, assim, que eu senti o meu corpo precisando dessa reconexão com a minha ancestralidade, eu adotei esse nome. E aí tem a ver também com o meu processo com o reiki, com as terapias, com o meu entendimento de conexão com a minha arte, né, com o trabalho de pintura. Então a Princesa do Oeste, ela é esse reconhecimento do lugar que eu venho. Da assim. mulher linda que você é, né? E você, Peterson? Olá. E o audiovisual? E que trouxe essas ervas aqui que estão deliciosas, aromatizando o ambiente? Agora eu moro mim. no interior, então meu quintal assim é um grande espaço assim de experimento, assim. Então eu gosto muito dessas plantas assim no meu dia a dia, assim. É uma das coisas junto com a arte que eu sinto que me equilibra muito, assim. A arte, ela apareceu assim na minha vida, assim, de uma forma, acho que muito inata, assim, desde de criança, assim, Sim. mas de uma forma muito forte no momento que eu tive mais dificuldade de lidar com nervosismo, tipo, com ansiedade, aí lancei mão desse recurso, assim. E aí, juntamente com o Tigu, né, assim, que apresentou uma história fantástica pra gente, vem fazendo essas experimentações no audiovisual. Que delícia! E que história é essa, hein, de bruxa? Me conta, que história é essa de bruxa? Onde vocês acharam uma bruxa que não sou eu? Eu sei que ela é mais potente, mas que bruxa é essa? Essa história de bruxa, ela começa quando eu estava fazendo uma viagem para São Tomé das Letras, isso há 2 anos atrás, e fui surpreendido, de repente, ela é uma cidade muito mística, né? Sim, muito. Por si só, muito mística, e de repente, atrás da chamada Pedra da Bruxa, que é uma pedra enorme em formato de bruxa, você segue um caminho e eu encontrei uma casinha, e nessa casinha ela estava toda reformada em arte, uma casa parecia bruxa mesmo, de João e Maria, sabe? Sim. E de repente sai a bruxa lá de dentro e começa a conversar com a gente.
e contar a história dela. E desde Era uma lenda, né? Parecia que você estava dentro de um conto de parecia que eu fadas. estava dentro de uma história. De uma Com história. todas os ingredientes de uma história, sabe? Uhum. E ela me contou a história dela e eu falei assim, gente, isso é um roteiro pronto para um Sim. filme, isso precisa ser mostrado para o mundo, né? E aí eu já entrei em contato com o Peterson e nós começamos daí a gestar essa ideia de um dia ir lá para São Tomé para cobrir essa história e contar essa história. E o mais interessante, assim, é que o Gustavo, ele falou pouco, assim, sobre essa história. Ele só falou que tinha algo a ser filmado e essa metodologia dele foi fantástica, assim, porque permitiu que eu chegasse lá e descobrisse muita coisa na experiência, assim, e isso engrandeceu demais o processo. Você viveu Uhum, para você sim. perceber que a história era interessante. Exatamente. Como eu conhecia ele que fazia cinema, Aham. aí eu pensei, agora é hora então de unir o útil ao agradável. Eu tenho uma história e tenho o cineasta. Vamos unir e vamos Aham. contar essa história. E aí a metodologia que eu inventei foi justamente o que ele acabou de dizer. Não vou contar para ele o que é. Vou dizer que é uma bruxa, né? Como agora Exatamente. todo mundo deve estar perguntando, o que é essa história dessa bruxa? Aham. Né? Sim. E eu falei, calma, não deixa ele entender. Porque não é uma coisa de você dizer se é verdade ou se é mentira, se é real ou se é falso. Uhum. Não. Vamos viver, Aham. vamos experimentar. Aí cada um diz por si. E foi isso que eu tentei fazer. No momento em que nós fomos para lá, eu não falei nada, né? E falei, deixa ele sentir a história. Porque sentindo a Sim, história, é ele vai conseguir diferente. depois contar a história. Né? E aí, como que foi? Exatamente. Você foi assim. pra lá? Fui pra lá, assim, e quando cheguei, assim, vi uma moça, assim, toda paramentada, cheia dos panos, chegando, assim, perto da gente. E, assim, eu tô nesse meio místico, assim, há um tempo, assim, mas quando a gente vem com esse termo bruxa, né, tipo assim, parece algo muito folclórico, tipo, Sim. parece brincadeira, né, tipo assim, tem uma bruxa, então, sei lá, tem uma moça que se pinta, que se coloca uns panos e o nome é bruxa. E eu fiquei, assim, um pouco incomodado, assim, com isso. E ao decorrer da vivência com ela, eu fui vendo o quanto que ela é uma mulher excepcionalmente sensível Uhum. às coisas, sabe? Tipo assim, às pessoas, às situações, sabe? Assim, muito observadora. E aí eu fui entendendo mais esse lado bruxo e místico dela, assim, que foi pelo que a gente se encantou bastante. E aí eu passei a entender que aquele dia que eu tava subindo a escadinha e vendo a casinha lá na frente da bruxa, era só o início da história, porque agora é que começávamos a Entendi. história mesmo. Que é engraçado porque se a gente falar a palavra bruxa, né? As mulheres, as bruxas vieram da época da Inquisição, Uhum. né? Que elas vieram porque os homens estavam morrendo e as mulheres se tornaram rurais. Então elas precisavam começar a se sustentar. E elas se sustentavam com ervas, tinha os bodes. Então virou aquele lugar que era, nossa, essas mulheres, a religião mesmo, cristã, colocou de uma forma que elas eram terríveis. Nós Terríveis, sim. viemos para fazer o mal. Tanto que a gente tem isso também, né, nas histórias de A bruxa má, né? a bruxa má, da Cinderela tinha a bruxa má, era a madrasta, da Bela Adormecida, era a madrasta, me fala, eu nem sei A quem é Bela madrasta é Adormecida, demais. a Branca de Isso. Neve. Não é? Tinha sempre a bruxa, mas eu sempre gostei mais dela, sabe? Eu acho que ela é bem mais interessante do que as boazinhas. Não que ela seja má, ela tá, geralmente, ela tá exatamente no oposto, né? Uhum. Ela tava trazendo o amor, ela tava trazendo o outro lado que vocês viram lá, né? Exatamente. Quebrou totalmente aquele preconceito da bruxa má. Ela se intitula a Bruxa do Amor, Olha aí. nesse caso. É. E todo o objetivo dela em estar ali é um objetivo muito específico de cura. Uhum. De cura física, de cura intelectual, de cura comportamental, de autoconhecimento, Olha só. sabe? E essas respostas que eu não queria dar, e o filme também não dá. Eu acho isso muito legal. Isso é muito legal. É O reflexão, filme né? mostra, mas não dá a resposta. Não me define, conta, não me né? conta o final do filme. E o interessante, né, é que é quanto que a imagem da Má,
ela já é uma imagem curadora com esse nome, porque eu acho que uma das coisas que mais a nossa sociedade está carente hoje, e pensando assim sobre eu me apresentar como a princesa do Oeste, né, falando dessa vivência do interior para a cidade grande, Sim, essa falta da magia. exatamente. E a Damar chegando e se intitulando como a bruxa do amor, é como se a magia voltasse a acontecer, né? O encantamento do dia a dia. Porque até o fato do filme não trazer essa resposta, né? Bruxa existe ou não? Porque isso não importa. Não. O que importa, na verdade, é a magia estar acontecendo, é o encanto do dia, né? O encanto de É o que cada... você sente, né? É aquela energia que você vai sentir e dali decifrar o que realmente é. Eu acredito que você vem muito por aí, né? Tem uma, Não é? uma tirinha que eu sempre penso, assim, quando traz esse assunto, que é, assim, um rapaz em frente a uma obra de arte abstrata, bem assim, em cima, tipo assim, o que você significa? Aí a obra abstrata pergunta para ele, e o que você significa? Mas é nesse sentido de que a gente entende da obra o que a gente tem com a gente, tipo, o que a gente tem de conteúdo. E eu vejo que a magia é muito nesse sentido também, assim, porque não é, tipo, pegar uma varinha mágica, fazer assim, fazer um plim e a coisa aconteceu, né? Assim, na vida real a gente tem que trabalhar muito. Tudo assim. vem de bagagens, né? De vivências. Você vai decifrar exatamente o que você está vendo diante das suas bagagens, né? E das suas vivências. Se você não viveu isso, você não vai entender muito bem. Não vai Você tem que entender. estar aberto para entender. E o filme se trata disso também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Sim, sim. Ele traz essa perspectiva ampla, assim, também, porque é muito interessante falar da Bruxa do Amor, mas com toda a licença, eu amo ela demais, assim, da conta, então eu tenho toda a Ela licença já do te mundo conquistou. para falar que ela é uma pessoa muito desafiadora. E no desafio dela, na verdade, na superação do desafio que ela propõe, a gente se conecta com o amor, de fato, assim, porque eu senti a magia, tipo assim, da bruxa. Sim. Vou até abrir aqui um pouco, porque, assim, quando a gente chegou lá, a gente estava num lugar que eu e o Tibu fomos entender depois que era um lugar compartilhado, assim, com ela, e a gente não estava 100% zeloso com o espaço. E em um determinado momento a gente saiu com o espaço meio caótico, assim, voltamos, tudo estava impecável. Impecável, né? Então ela passou ali com todo um cuidado que depois, em um dos processos que a gente estava vivendo, eu subi até a casa dela para pegar uma caixa de som que estava lá dentro e tudo extremamente impecável de organizado. Fui falar isso com ela, assim, falei, olha, a gente vai deixar a partir de agora lá tudo bonitinho e tal, vocês que eu vejo como você arruma seu espaço. E ela falou que a energia só se manifesta em um espaço organizado. Limpo. E ela é muito amorosa, ao mesmo passo que ela tem um punho forte, né, assim, porque eu tenho medo quando a gente fala bruxa do amor, às vezes a gente achar que é só flores, assim, mas entender que o amor, ele vem também desse lugar, né, assim, do aprendizado, assim. O aprendizado, ele tem o amor, ele nasce da dor, ele nasce de rupturas, ele nasce de perdas, né? O amor, ele não é só sorrir, eu te amo e sou feliz. Não é. Ele é uma construção, né? A gente ama baseado em construção, né? E o amor nem sempre. Eu acho que é o sentimento que move o mundo. Sim. Né? Eu falo muito que o amor move o mundo, né? Então, quando a gente fala, ela é a bruxa do amor, é a essência que ela tem, é o que ela vai trazer e é o que ela propõe que você receba. Mas você pode não estar pronto de receber isso. Não é isso? Então, você só vai sentir quem está pronto. E como que foi isso do filme? Você foi o roteirista, como que foi? Me fala. Peraí, só um instante. Eu e o Tigu fomos os roteiristas, assim, né? E a gente teve um grande desafio, porque a Damar, ela é uma pessoa extremamente dinâmica,
Aham. bem dinâmica mesmo, assim, graças a Deus, ela bem rápida, assim, tanto no o corpo físico dela, assim, ela no espaço ela é dinâmica e na palavra ela também é bem dinâmica. Então, quando ela parou pra contar, tipo, a história dela pra gente, assim, foi 40 minutos, assim, falando, sem parar. E a gente ficou, cara, como a gente vai, tipo, organizar tudo isso, assim, como que a gente vai concatenar? Você lembra, Tigo? A Sim, gente lá em claro. casa sentou, Claro. e ela começou a conversar, depois eu e o Tigu fomos vendo as partes que a gente pensou que poderia trilhar melhor o filme, mas aí em determinado momento a gente olhou assim pro outro e falou, ó, Peterson, ele falou comigo, Peterson, vamos, tipo, colocá-la em frente à câmera e ver o que acontece? Ah, ótimo. E aí, quando a gente fez isso, aí teve uma virada de chave, assim, no filme. Porque É um documentário. é um documentário, ele tem um estilo documental. Você está na produção desse documentário? Qual é ali? Onde você está? Como que a Nubia chegou, né? Não, porque você chegou, todo mundo sabe. Né? Eu sei exatamente o seu lugar aqui. Eu quero saber ali, aonde que você foi? Então, né, nós somos muito amigos e o Digu, logo quando ele conheceu a Damar, na primeira viagem que ele foi, ele já me ligou e ficou apaixonado com ela e falou, amiga, a gente tem que ir lá pintar, você levar as artes, ela é uma bruxa que faz magia, tem trabalhos com medicina, né, porque nós somos Sim. da medicina da floresta. Uhum. E aí, enfim, aí foi, eu falei, não vou conseguir dessa vez. E aí depois ele me mandou outra mensagem falando, Peterson tá indo, a gente tá gravando um vídeo, a gente vai fazer um filme dela. Eu, legal, chique. Depois do filme pronto, os dois chegaram e falaram assim, amiga, você tem que assistir esse filme, nós temos que lançar ele, e a gente decidiu organizar e lançar ele na Feira 23, que é um dos meus movimentos, né? Sim. A Feira 23, a Me feira fala mais da cheia de Feira amor do Brasil. 23. Olha lá vem o amor de novo, gente. Lá vem o amor. Isso. Só muito É a amoroso. feira mais cheia de amor do Brasil. E uma das propostas da feira é conectar as pessoas com artes que vêm do coração. Há produtos do fazer artístico e artistas que produzem as suas obras, né? Seja pinturas, o Tigu já produziu uma pintura, uma pintura ao vivo durante a feira, artistas, músicos. E aí o convite para movimentar com o filme chegou com a ideia de apresentar o filme em uma edição da feira. E como que a gente ia fazer isso, né? Como que a gente ia apresentar esse filme para o público. E aí eu tive a oportunidade de assistir, assim, né? O Ai, tô filme. curiosa, gente, quero muito. E ó, Sim, eu nossa, ele realmente você não para de ver, sabe? Você Uhum. fica querendo assistir e fica com vontade de ter mais. Ah, que isso é bom. Isso é E, muito e bom. você fica pensando assim, de onde que isso veio, sabe? É uma coisa assim, é como se ele chegasse no seu coração e fizesse um movimento tão grande, tão real e ao mesmo tempo tão místico, assim, tão... E aí, realmente, essa pergunta, se bruxas existem, se a cura existe, se aquela mulher é uma deusa, uma santa curadora, uma maluca, e a gente tá, sabe, chega nesse lugar, assim. Fica essa pergunta, essa grande exclamação na nossa cabeça. E aí eu cheguei nesse lugar agora de conectar as pessoas, né, o público, de conectar, arrumar formas de apresentar esse filme para as pessoas, para o maior número de pessoas. Assim. Sinal que o filme, ele provavelmente vai atingir o propósito dele. Se ele leva à reflexão, né? Uhum. Se ela é louca, se ela é bruxa, se ela é deusa, quem ela é realmente. Talvez isso nem interesse. Isso não interessa. O que interessa é o que ela está trazendo. Exatamente. E ao mesmo Né? tempo te leva a pensar, eu sou Deus, eu sou louco, eu sou bruxo, o que é que eu sou? Também não interessa, tem que ser eu, Exatamente. E será que sua loucura vai fazer bem a mim? não é? Não é? Será que a loucura de todos vai fazer bem a partir do momento que essa loucura fizer bem?
É Não tem cura, por né? que não ser. A loucura que faz bem é cura. É cura. É amor. É do A loucura que faz mal, aí já é outra história, né? Aí a É, gente outra. elimina. É muito interessante que Uhum. a Damar, ela fala muito isso, no filme ela fala isso Ela fala também, muito isso. que ela fala que a casa resgatou ela da loucura e é porque o que acontece? Ela chegou até nesse espaço, né? Tipo assim, nessa casa que era um lugar abandonado lá, né? Tipo assim. Né? Era uma casa bem abandonada. Eu sempre disse assim, gente, um dos melhores pontos de São Tomé. Uma casinha tal, e uma coisa muito estranha, uma energia ruim, pesada, se passava de fala. Tá. Nesse dia que eu contei. Assombrada. Bem. Nesse dia que eu te contei, eu passei e tal, tinha uma musiquinha, que a musiquinha foi guiando a gente foi subindo. E quando eu cheguei lá, ela tava toda pintada e toda cheia de arte pra todo lado. Olha só. Então a Damar contou a história dela. O que era? A guia dela, que é a Madalena, deu pra ela um quadro antigo, com uma casinha no alto da montanha, a casinha. Nós temos o cartaz, né? Sim. E aí a guia disse pra ela, olha, sua casa vai ser essa aqui. Quando você achar essa casa no alto da montanha, pode morar, que é sua. Ah, pronto. Cara, é impressionante E aí, como que parece. Um belo dia ela subiu na Pedra da Bruxa e lá de cima ela olha, tava lá a casinha do quadro. Olha, ela viu que não tinha ninguém ali, ela invadiu a casa. minha casa. Ela montou a casa e o espaço inteiro ela fez de E ela não teve portais medo e do que estava lá dentro. Isso, não teve medo. Não, a proposta dela era os 2 mundos na casa, porque ela queria transformar, ela disse que ia transformar a casa da dor, do horror, na casa da cura, do amor. Olha só. E foi o que ela fez. Ela tá lá há 4 anos e lá não tem água, lá não tem luz. Agora tem luz, né? Sim. Mas lá não tem água. O banheiro é do lado de fora, sabe? Mas é linda, é limpíssima. Sim. Olha e uma só, energia que super legal, gostosa, super interessante. Então, é interessante que essa proposta dos 2 mundos eu vi aplicada na casa. E junto com a casa, na vida da Damar. Sabe? Que longe de ser uma santa, não, claro uma que não, profetisa, mas... ela é humana. Exatamente. Extremamente humana. E talvez a bruxaria está no ser extremamente humano. Mas é. Sem medo. Né? Acreditar naquilo que você é. E no Nós somos potencial que você tem. imperfeitos. Sim. A perfeição é até chata. É chato. E talvez até isso, né? Porque essa ideia sobre a santidade, sobre o sacerdotismo, o sacerdócio ser uma coisa perfeita, é uma ideia que a gente construiu, mas na realidade, durante a nossa história, ao longo da nossa história, os sacerdotes, esses seres assim que trouxeram muito esse alavancar de consciência para a nossa sociedade, inclusive o que mostrou, o que fez com que eles fizessem esse despertar na consciência do coletivo, foi mostrar que eles não são perfeitos, né? Foi mostrar justamente a dualidade. E a Damar, ela mostra muito isso na história, né? Ela abraça o terror, ela abraça o medo, porque essa construção da Damar vir para essa mulher, né, que vai se transformando na bruxa, na Damar, ela vem depois de um processo de doença, de medo. Ela encara a morte, né? Então ela tinha tempo, assim, é como se você tem esse tempo para você viver e depois a sua vida se vai. E aí ela decide abraçar a vida naquele momento do quase morte, e ela vai e encontra a casa que ela vai morar, e encontra a vida que ela tem que viver, e vai... mesmo. Foi a virada de chave dela, né? É o momento que a gente está falando aqui, de ou você aceita morrer, ou você aceita viver, né? Isso são escolhas, né? E são escolhas, às vezes, inerentes a gente. Às vezes são escolhas que a gente pensa mesmo, né? Isso que você estava falando, o pensador Maquiavel, ele fala muito sobre não somos todos bons, não somos todos maus. Existe sempre o nosso lado bom. Deus me livre de ser santa, sabe? Porque, sinceramente, deve ser muito chato, sabe? Esse negócio, eu sou santo. Não, pelo amor de Deus, vai ser chato demais. E não existe isso, sabe? A gente tem que ter esse lado. Os 2 lados. Se ser só mal não vale a pena, se só bom também não é muito chato, né? Então eu vejo isso. E aí, voltando assim, quando que nós vamos lançar esse filme?
Eu já tô no meio. Essa é um tema bem interessante, assim, dentro de um lançamento de um filme, quando a gente faz tudo com recursos próprios, né? Sei assim, bem. porque, nossa, é muita coisa. Tipo, Uhum. o lançamento do filme, tipo, é um trabalho inteiro à parte, assim, porque a gente tá experimentando tudo isso, tipo, agora também, né? Assim, a nossa Sim. primeira experiência, tipo assim, lançando o filme. Cinematográfica. E cinematográfica. Uhum. E a gente tá com planos de... Sim? Sim? Saber, agora pra né? cima. Saber quanto diretor... Diretor Não. terrível. A gente não chama de diretor terrível. Uhum. Diretor é terrível. Diretor. Diretor. Mas pior que o diretor é o produtor, que tem que resolver tudo. Nossa, não, e a produção executiva? A gente até tacou essa aqui, porque essa aqui é a mais organizada, assim, porque essa aqui, as duas mentes meio por aí, essa daqui é mais na Ela finese centra, ali da gente. coisa. Isso tudo pra ir rolar, né, só pra falar algo fácil, assim, mas é que esse processo realmente está sendo um processo, mas o que a gente queria desde o início, assim, é que a gente ia fazer o lançamento aqui em BH, mas a gente queria muito fazer lá em São Tomé com a Bruxa. Faz todo Sim, sentido fazer claro, lá com todo ela primeiro. sentido. Só que envolve um processo financeiro, tipo assim, um processo, tipo assim, logístico também. E aí parece que a gente conseguiu, tipo, alinhar as coisas aí, alinhar os astros, Que assim, bom. e o nosso coração, para que a gente faça o lançamento lá, né, Tigu, assim. Na verdade, os nossos planos são fazer o lançamento lá no dia 2 de maio, um sábado, Que é o meu aniversário. que é o aniversário. Olha! Tá vendo como tudo alinhado mesmo? Taurino! Taurino Eu e também Fiona. sou. Ah, é? Que coisa boa! Que Maravilha! Fiquei mais confortável Achei. agora. Taurino. Aí nós faremos um evento na Casa da Bruxa, né, com uma peça que nós vamos ensaiar entre nós, uma peça teatral. É uma agora. peça teatral. Daí depois da peça vai ter o lançamento do filme e logo depois um show musical surpresa que nós estamos arrumando pra lá. E no Me dia... chama pra cantar uma bossa lá? Bora, tá convidadíssima, ué. Essa é Bora, maravilha, então, bora. mãe. Maravilha demais, Cantar uma aí. bossa Bora. Bora, Vamos. Tá gravado, hein? E Eu vai, tô aí. Eu já tá tô no meio de vocês, gente. Vocês Achei. me chamam pra ir, eu Beleza, quero. maravilha. E no dia de Santa Sara Cali, que vai dar no Dia 24 24 de maio. maio, nós pretendemos 12 de fazer um maio. lançamento numa casa aqui em BH. A gente ainda está estudando o local, mas aí vamos fechar numa casa. Também o mesmo processo, vamos ter a peça de teatro. Se você quiser entrar pro meio da trupe, tá convidadíssimo. Ai, vamos lá, eu quero. Eu acrescento, a gente acrescenta quero. personagem mais no roteiro, que vai ser um Jura? prazer. Eu vou lá, Claro. gente. Você sabe que uma coisa que eu quero muito é isso. Olha. O teatro? O teatro é super interessante. É, O teatro eu amo. E eu ainda não interessante. tive. Você acredita que eu ainda não tive coragem? Ah, então E você é uma dá- bobagem, dá porque um medo pra eu mesmo. cantar também, eu demorei a ter coragem. Eu tive Aí. que ligar o foda-se. Tipo, liguei o foda-se, vou cantar, não tô nem aí se vocês gostam ou não. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com o teatro. Pois é, a mesma coisa. Aí. Então... Desculpa o foda-se, mas o foda-se. Então, tem essa peça, né, que nós vamos apresentar, vamos fazer o cinema mesmo, com pipoca, com tudo. Ai, que delícia. E depois também temos um show surpresa que ainda não temos como falar, porque vamos fechar Que é ainda. porque é surpresa. Mas para isso tudo Claro. acontecer, a gente precisa urgentemente de patrocinadores, né, e de pessoas que nos ajudem nesse projeto. A gente ainda está na fase de acabamento do filme, ou seja, né, dá para colocar aí logotipos e afins de quem puder e quiser patrocinar a gente. Você vai estar patrocinando a arte e levando encanto e magia, né? Vocês vão estar patrocinando o cinema independente, é o que está mais ganhando prêmio. Exatamente. Brasileiro. Gente, patrocinando a arte, né? Exatamente, cinema brasileiro. E agora independente, mais difícil ainda. Né? Nós, como cineastas, nós, como diretores, roteiristas, a gente tem que entender que a gente tem que disseminar. E artistas, né? Temos que disseminar a arte. Sim. Quem quiser patrocinar, chamar aqui no Dois Mundos, porque eu vou pôr você em contato com esse pessoal todo. E vale a Achei. pena. E também, Adriana, nós estamos lançando a Vaca Sagrada da Bruxa, né?
que é a vaquinha. Ai, A meu famosa Deus! vaquinha. A vaca sagrada. Porque aí, com a vaca sagrada, a pessoa física, né, que quiser doar qualquer valor, todos os valores são possíveis. Amei. Então, procura também na rede social da gente. O meu é Tigu Portais, Peterson Zafar. E vai Esse- estar No tudo, Belmaria Real vai estar tudo Oficial. certinho aqui as redes Tá, sociais. joia, joia. Uhum. Então procura a gente nas redes sociais e nós vamos divulgar em breve aí as formas de você contribuir também na Vaca Sagrada da Bruxa. Nossa, É. vaca sagrada, profanas, vaca sagrada, chegou agora. Me conta, gente. E o Dois Mundos de Cada Um? Eu quero saber agora, a gente já falou do filme, agora eu quero saber ali, bem assim, escondidinho. Onde está o Dois Mundos dessa bruxinha aí? Vai lá, bruxinha. Olha, dois mundos. Aonde que na deu uma Mary. virada de chave na sua vida, que você deixou esse cabelo ficar enorme, cresceu e tirou o louro e se reconheceu? Nossa, como que foi, né? Primeiro que eu acho assim que a minha origem, dentro das experiências que eu tenho, ela já é uma origem diferenciada, assim, porque eu fui criada na fazenda mesmo, no campo. Então fui criada conversando com o bicho, minha primeira melhor amiga foi uma árvore, sabe? E eu lembro dela, assim, me conecto com ela em sonhos. Então eu sempre tive muito essa minha primeira experiência na Terra, ela foi muito onírica. E depois de um tempo eu me desconectei, assim, várias coisas aconteceram que é comum da vida, né? Os pais se separaram, eu fui para a cidade. E aí eu passei no vestibular e vim fazer Belas Artes em BH. Até o fato da escolha do meu curso foi interessante, assim, porque, exceto meu pai, minha família não estava me apoiando muito. Porque arte é um processo, né? As pessoas têm essa... você é o quê? Artista? Pintar? Como? Eu vou ser artista. Como é que você vai ganhar dinheiro se Não você é que eu vou ser, Você tá né? se divertindo, é o seu hobby? Você trabalha com E o quê? sempre, não. Eu sou artista, nossa, você tá... Nossa. Você Como é que pinta você e ganha trabalha dinheiro? com o quê? Você trabalha com o quê? Exatamente. E aí eu então vinha com aquela proposta, faz outra coisa, uma coisa para você viver, né, de direito, medicina, e depois você faz para relaxar. E é uma coisa, né, porque nós artistas, a gente não tem arte para relaxar, é sobre sobrevivência. Exatamente. Se você não faz aquilo, começa a travar, assim, você pulga. A vida né? inteira para. E aí fui fazer primeiro vim mudar para BH, né? Então foi a primeira vez que eu vi mendigo na minha vida. Na minha cidade não tinha mendigo. Na minha cidade as pessoas cumprimentavam na rua. Então já foi aquele primeiro baque, tipo, o povo não cumprimentava no ponto de ônibus, sabe? Foi um movimento assim. E aí eu comecei a estudar Belas Artes, que também foi uma experiência muito, muito linda, muito interessante, muito diferente do que eu imaginei que fosse. E no meio do curso eu tive uma crise de pânico, assim. Eu acreditei e de alguma forma eu acho que eu morri. Eu estava na rua e eu senti que eu estava morta. E aí eu pensei que eu estava ficando esquizofrênica, buguei, eu crisei. E aí depois dessa crise eu morava com amigos, e um amigo meu, o Lug, um beijo. Ele que me trouxe para esse caminho assim da espiritualidade, ele já era bruxo. Olha as bruxas, né? De novo, né? Ele era um bruxo e tinha ido morar comigo, inclusive porque ele era bruxo, que eu achei por super isso, né? interessante ele ser bruxo. E ele falou assim, amigo, você precisa fazer reiki. E aí ele me deu uma aplicação de reiki, e o mentor dele, que agora a gente sabe que é o seu Pena Branca, mas na época a gente não sabia quem era, falou, ela precisa se iniciar em reiki. Ai, tô até arrepiando. E aí, eu iniciei em reiki em 2016. Eu me iniciei em reiki, conheci a Fraternidade Caimã, conheci a Ayahuasca, comecei a me conectar de novo com os meus guias, com a magia, assim, sabe? E foi assim que eu me tornei essa mulher, assim, de hoje, sabe?
E a Feira 23, aonde que ela acontece? Quando ela acontece? Como é que é isso? Que história, né? Muito isso. Aí, movimentando, Porque tudo foi num processo, foi, né? assim, aí depois eu conheci o Reiki, comecei a frequentar Caimã, e aí a gente precisava levantar dinheiro. É sempre assim, eles sempre me chamam para levantar dinheiro para fazer alguma coisa. Sinal que você tem esse poder. Pois é. Caimã precisava de dinheiro para fazer alguma coisa, um movimento lá, consertar uma coisa específica. E falaram, a gente vai fazer uma feira, Nube, organiza pra gente. Eu nunca tinha feito feira na minha vida. Eu falei, sim, Bom, bora, bora. vamos. É isso mesmo. E aí, Desafio. organizei a primeira feira, chamei os artistas, assim, que trabalhavam, porque a Caimã, esse mundo da espiritualidade, reúne muito artista, porque afinal, né, nós somos. E aí, a Feira 23 nasceu, só que ela não tinha nome. Eu fui fazer a primeira feirinha, a gente fez a primeira edição da feira, que chamava Feira Caimã, a segunda edição, a terceira o pessoal falou assim, Núbia, vamos para outro lugar, vamos ir levar para outros lugares, sair da casa e tal. Aí eu falei, não, para sair da casa ela precisa ter um nome. Um outro nome. E qual que foi seu nome? Mistérios. Consagrei a medicina ayahuasca, fui fazer um trabalho sem pensar em nome. De repente eu ouvi um sopro assim, Feira 23. Eu tô assim, Feira 23? E quando eu ouvi, eu pensei assim, gente, isso já existe. Aí eu pesquisei, porque, tipo assim, pra mim é um nome muito Tão familiar comum, que parecia. familiar. E aí, não existia. Eu falei, então, o nome vai ser ele. Feira 23. E aí, 23 por quê? Porque não tá falando nada do que ela produz, é porque 23 é 23. No andar da Aí carruagem, vai saber, né? descobri que eu sou filha de Oxum e Ogum. Aham. Ogum é 23 de abril. E então, é o patrono da nossa feira, né? Eu falo que eu trabalho para Ogum, para São Jorge. Então, meus patrões lá que estão me orientando no movimento. E por isso, da Feira 23. E aí, a Feira 23 foi me trazendo vários acessos com artistas, inclusive várias curas, né? Porque ela vai me mostrando o que é que eu consigo fazer. Que E bom. muitos artistas se apresentam a primeira vez na Feira 23, assim. Olha, é um lugar para abrir espaço, né? Abrir caminhos. Sim. Que legal. E aí da Feira 23, depois ela começa em 2019, no meu aniversário de 30 anos, a primeira edição da Feira 23, vem a pandemia, e depois da pandemia me vem um chamado assim, você tem que iniciar em Reiki. Você tem que iniciar as pessoas em Reiki. E eu sou uma pessoa que eu preciso muito de nomes, eu gosto de nomear. E aí eu falei assim, então a gente vai criar um nome, né, para esse movimento assim do Reiki. Como é que vai ser o nome? E aí também, em uma cerimônia com a ayahuasca, me veio Girassóis de Luz. E sempre, é um detalhe interessante, porque sempre vem assim, ó, a Feira 23 veio, Feira 23, a feira mais cheia de amor do Brasil. Já vem o slogan. O Girassóis de Luz, o Girassóis de Luz vem o seu canal com a nova era. Ah, já vem tudo pronto. Ah, seu não, canal. gente, não dá nem trabalho. Não é? Assessoria de comunicação total. espiritual. Marketing total, ainda vem o slogan. Ou a espiritualidade é boa de serviço, mana. Gente, eu preciso levar minha produtora audiovisual para lá, que é a 111. 111 por quê? Porque eu sinto, não sei. Eu tenho até o 111 tatuado aqui e é 111 porque eu vejo 111 em todos os lugares. Pois, Que No portal interessante. do destino, também vejo. não é? É, impressionante. E 111. Aí eu peguei e falei, vou abrir uma produtora audiovisual 111. Aí eu tatuei 111. E aqui tem, aqui, ó, bruxinha. Você tá dando pra ver que você tem aqui, ó, vassoura, chapéu, tem um monte de coisa aqui, ó. Então, assim, eu tenho agora, preciso desse slogan. Onde que eu vou nesse marketing? Onde que eu vou captar esse slogan? Tem que me levar. Acho que você podia consagrar uma medicina. Se ele já me chamou, eu vou ter que fazer isso. E aí começa, né, os Girassóis de Luz com os seus iniciados, né? Porque eu chamo. São os Girassóis de Luz, são as pessoas que se iniciam em Reiki pelos Girassóis de Luz. E geração já é renascimento, né? Já é isso. E luz. E luz, Aham. e o seu canal com a Nova Era, porque um dos processos que o Reiki tem é modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de interagir, porque essa é a forma que a Nova Era vai chegar. É Sim. por pensamento, né? É Aham. por
é por energia, o planeta vai continuar sendo o mesmo, por isso que a gente tem que cuidar dele, o planeta Sim. físico. Uhum. O que vai mudar é a nossa forma de percepção, né? Energia. A nossa De conexão. energia, a nossa conexão. E aí, estamos aí, graças a Deusa, com seu canal da Nova Era, firmes. Que maravilha, eu adorei. E Tigo, e vocês, seus portais, como eles Achei. chegaram? Então, eu comecei a contar aquela hora. O Tigu já é uma reinvenção, né? O Tigu já é uma passagem pelos dois mundos. Com certeza, eu acho que eu nunca nem falei isso assim. Mas Eu deu adoro vontade quando agora falam de coisas falar. que ninguém sabe. Sim, não, na verdade sabe. Mas eu sempre fui professor de história, há mais de 15 anos dando aula de história. E passei por alguns desafios de saúde e precisei me afastar da sala de aula. Então foi um momento muito difícil. Eu emagreci muito, eu tinha perdido muita massa e tal. E foi quando eu conheci também a medicina, na mesma época que ela, conheci a casa, né? Uhum. E junto com a casa, e com a medicina da ayahuasca, que é revolucionária, toda uma proposta de mudança de vida. E de um milagre que não é você esperar o milagre vir de fora Sim. e te curar, não, é um milagre que você faz de dentro e surpreende De dentro o pra problema, fora. porque você se reconstrói e se refaz, né? E aí o Tigu nasceu desse processo, de um refazimento. Eu penso que, como Jesus fazia quando ele encontrava um amigo que ia mudar o caráter dele total, ele mudava o nome da pessoa. O Cefas virava Pedro, Uhum. o Saulo virava Paulo. Uhum. E eu falei, gente, aí ainda tinha um numerólogo que eu conheci, que está aqui, inclusive, por coincidência, e eu acredito muito nessas coisas. Falei, gente, precisa mudar, o Gustavo já deu. Vamos reinventar, vamos fazer, vamos acontecer. E o Tigu vem da onde? Meu Chegou, sobrinho Tigu. passou a me chamar de Tigu. De Tigu. Tigu, pronto, bem brasileiro. Tô com Tigu TIGU. e não abro. Tô com Tigu e Tigu. não abro. E o Tigu trouxe esse trabalho dos portais, que graças a Deus eu tenho notado, recebido um número de testemunhos, de casos, assim, de que ele espalha essa ideia de você viver dos dois mundos, de você Uhum. ressignificar aquilo que você é, a ponto de você ser a sua melhor versão, a ponto de você poder lançar mão daquilo que você tem de melhor, porque é só assim que o mundo vai melhorar, né? Sim. Se cada um Sim. conseguir fazer isso. Não é virar santo. Não. Aí que tá, é virar extremamente humano. Exatamente. Empático, solidário. Empático, solidário. E aí a grande magia. Né? Então, quando a gente discute no podcast aqui, bruxas existem, magia existe, né? Falar desse lugar de você criar a magia. Se você cria, ela existe. Se ela existe e faz sentido para você, ela é uma mágica que funciona. Exatamente. E aí, nesses portais, E aí, como que eles surgiram? Os portais eu comecei a dizer mais cedo. Eu estava fazendo uma pintura também lá na casa. A avó Maria Conga, que é mentora, me chamou e me disse aquilo, né? Isso são portais. E eu comecei a trabalhar nessa intenção, sabe? Uhum. A pessoa me pede o portal, eu já recebo na minha tela mental toda aquela ideia do que a pessoa precisa vir para ela. Né? Aí, a partir daí, eu armo uma call com a pessoa, faço uma reunião, vou querer saber de tudo dela, jogo um tarô, faço uma romancia se precisar, né? E a partir daí eu vou elaborando, junto com aquilo que vem na minha tela mental, um trabalho de parceria com a espiritualidade, não é uma pictografia, deixo isso muito claro, Não é. mas é um trabalho sob inspiração. Sim. Com o meu povo, né? Uhum. E aí os resultados são sensacionais, assim, às vezes me emocionam muito. Teve um caso de uma menina, por exemplo, que uma menina negra e pediu a Pombagira, que trabalha com ela, que era uma senhora. E quando ela recebeu o quadro, ela começou a chorar. A Pombagira branquinha, eu nunca poderia imaginar isso. Ela, por que você está chorando? Porque é minha avó que está aqui. E aí ela me mostrou a foto da avó, não, a bisavó. A Chay. A foto da bisavó dela estava lá. Hein? Outra, quando ela viu na janela lá do malandro tocando pandeiro, naquele arquétipo carioca, e o rosto era do pai dela, que ela perdeu aos 3 anos de idade. Olha só. Isso eu não sabia, gente. É uma coisa isso que eu não apareceu, posso né? prometer na pintura, mas não, em geral aparece mas aparece elementos de cura.
O que eu faço, Adriana, na verdade, são arcanos da própria pessoa. Arcanos de reconexão. Essa é a intenção do trabalho. Que lindo. Esse trabalho é Achei. muito nobre. Gratidão. E você? Você já contou como que chegou, mas esse audiovisual, e que mais que tem ali por trás desses cachinhos dourados? Nossa, eu fui correndo rápido e esbarrando no mundo, assim. Aham, que lindo. E aí eu fui sentindo uma ansiedade social, e aí eu fui sentindo que, sei lá, as palavras eram meio grosseiras. E aí, sei lá, tipo, eu fui sentindo que eu fui meio que desencantando, assim. E aí, nesse processo, é muito interessante mesmo, assim, como essa coisa da arte tipo, é muito compartilhada, assim, tipo, não tinha outra alternativa possível a não ser, tipo, me expressar artisticamente, assim, sabe? Tipo, não tinha mesmo, assim. Não é uma frase, tipo, bonita, sabe? Assim, Era uma questão de sobrevivência. é uma questão, assim, real, assim, de sobrevivência. Eu sinto que o que mais me impulsionou nisso foi entender, assim, tipo, um diagnóstico de bipolaridade e o que eu ia fazer com tanta energia. Eu tenho muita energia. E é importante para mim, muito importante para mim, que eu canalize isso. E, assim, várias curas, assim, nesse rolê de fazer o filme, assim, mas uma muito interessante é que você já foi em São Tomé das Letras? Já fui. Então você sabe que o pessoal lá se veste de uma maneira assim, super diferente e tal, assim, mas a sim. bruxa em específico, ela, tipo, eu acho ela estilosérrima. Não, dá pra ver que ela tem, assim, magia mesmo, assim, porque ela é de um senso estético muito apurado, assim. Eu acho que quem tem ligação, tipo assim, forte com o mundo mágico tem um senso estético, né? A beleza é um atributo, assim, da magia, do divino. Eu acho ela belíssima, tipo assim, toda estética. E eu saí lá de São Tomé muito inspirado. Falei assim, velho, quer saber? Acho que hoje eu tenho alguns negócios para resolver no centro, vou amarrar um pano aqui também e tal, assim. E fazer esse movimento de expressar o que eu vejo que vem, assim, me auxiliando demais. E nisso eu já misturo a dança, eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de fazer performance, pintar, tanto quadro quanto roupa, assim, gosto muito de estilizar fotografia, e tô aí descobrindo, assim, porque Te realmente... trouxe a liberdade, né? tipo, De ser quem você é. Exatamente. Isso é E muito bonito. eu nem... sabia que isso poderia ser, de fato, uma possibilidade, assim, sabe? Tipo, e fui encontrando. Algo que eu queria deixar aqui posto aqui é que existem muitos mestres, tipo assim, na nossa vida, assim, sabe? Sim. Tipo assim. E às vezes ele tá, tipo assim, tipo, do nosso lado e a gente, tipo, pode não reconhecê-lo. Mas quando a gente reconhece, é sempre uma mudança de chave muito grande, assim. Exatamente. E, tipo, eu acho que com a bruxa teve isso, tipo, com várias outras pessoas que se passaram na minha vida teve isso, assim, e eu falo isso com muita importância porque acho que a arte me salva, mas também o estudo, tipo, aprofundar no que eu acredito é super importante. Exatamente. Não é só isso é só a ponta do iceberg, né? Existe Exato. um outro lado mais profundo que você tem que entrar quando você descobre isso. Essa coisa que a gente vai ali no dia a dia. E é muito doido, porque eu penso que eu vejo essas ferramentas para me mudar, claro que esse é o primeiro intuito, mas a gente vê que a gente vai recebendo diversas ferramentas para que a gente também possa, com muita delicadeza, alterar também, tipo assim, às vezes o estado de humor de uma pessoa, Exatamente. sabe? Sem garbo, sem pomposidade. Sei. Você... Não, tipo, ali com uma sutileza, né? Assim, poder, tipo, encantar, tá com o coração concordante ali, né? Assim, É verdade. Com o outro. Que bonito isso, que bonito. E sonhos? Sonhos. Sonhos. Quem vai falar dos sonhos? Qual é seu sonho? Você tem, engraçado que eu vejo assim, existe uma diferença muito grande entre ter
metas e objetivos, porque o objetivo é esse, lançar o O filme. filme. Ok, mas amado. precisamos de metas para lançar o filme. Mas qual é o sonho? O sonho é outra coisa. O sonho, ele não é uma coisa que se toca, sabe? Porque o sonho, ele é lúdico. Então, assim, quando a gente fala de sonhos, o que ainda falta para o Tigu? Uma vez o Eri que trabalha comigo, ele me disse assim, ô tio, a gente só vai ser totalmente feliz o dia que todo mundo for feliz. Se faltar alguém, não tem felicidade para todo mundo. Eu falei, e isso é um grande sonho que eu tenho. Se não todo mundo, pelo menos quem está ao meu lado, eu quero fazer feliz. Uhum, Eu quero, não é viver em função do outro, não. entendi. Porque para eu fazer esse ofício, eu preciso primeiro me amar, cuidar de mim. Está feliz com você. O mandato de Jesus que o pessoal inverte, né? É. Ele fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então você só tem capacidade de amar ao próximo se você se ama plenamente. Exatamente. Então esse é o grande desafio para mim, meu grande sonho. É conseguir me amar a ponto desse amor transbordar e ele contaminar pelo menos quem está ao meu redor. Eu acho que já é uma contribuição para o mundo, já é um sonhozinho relevante. Então é um sonhozão. É um sonho lindo. E você? Nossa, que você é muito boa. Ó, É. Certeiríssima. Nossa, é interessante porque quando o Peterson estava falando, eu fui perceber assim que uma coisa que nós três temos em comum é que nós três desenhamos, pintamos. uhum. E um dos meus trabalhos que eu amo é dar aula, né, de desenho e pintura para criança, assim. Inclusive, um beijo meus alunos. E aí, desde pequena, eu sempre olhava para a lua e eu sempre pedia para ela ser feliz, assim. Eu quero ser feliz. Ai, o que você quer? Eu quero ser feliz. E essa semana mesmo, onde eu estava dando aula, e no meio da aula, assim, eu parei e falei assim, nossa, eu amo fazer isso que eu tô fazendo. Esse momento agora, eu amo. Eu amo dar aula, eu amo auxiliar, trazer esse movimento para as crianças de que elas podem e precisam expor aquilo que elas estão sentindo em forma de arte, em forma de desenho, em forma de recorte, em forma de expressão. E depois eu cheguei na minha casa e eu estava agendando as datas do reiki. Uhum. E eu pensei assim, eu amo dar aula de reiki Olha que coisa também. boa. Você ama o que você faz. Sim, e aí eu percebi que isso que eu amo, eu amo a minha vida, sabe? Eu Aham. amo isso que eu consegui me tornar. Eu me tornei uma adulta que faz o que gosta com responsabilidade, entendendo que as coisas também elas são feitas de deveres, mas que dá para ser feliz nisso. Uhum. Então o meu sonho, ele é alcançar o máximo de felicidade que eu conseguir, porque eu acho que dentro dessa felicidade que eu me conecto para mim, eu reverbero exatamente o que o Tigu falou. Exatamente. Eu consigo trazer esse exemplo de felicidade para as outras pessoas. Você está nesse caminho. Está nesse caminho já. E você? Sonhos. Eu vou falar dos meus também. Perfeito, Então, vamos lá. perfeito. Olha, eu, né, assim, eu comentei aqui com vocês essa coisa da virada de chave, que é uma das coisas fortes, né, que foi a questão do diagnóstico da bipolaridade, que ele é Uhum. antigo, na verdade, ele foi aos meus 16 anos, Uhum. mas eu fiquei 9 anos... Ah, deve ser antigo demais, pela sua carinha. Deve sim fazer séculos. Uns 100 anos, mais ou menos, não foi? Por aí, Ah, por aí, entendi. algo por aí. Aham, tá. Com os meus 16 anos, assim, e eu consegui ficar 9 anos sem manifestar, né, tipo, um estado de hipomania. E aí, no início desse ano, tive esse estado, assim, novamente, foi esse ano que eu realmente entendi esse diagnóstico, Uhum. e sei, né, assim, as questões vinculadas à bipolaridade, e o que eu tenho de sonho no momento, assim, é que eu aprenda a lidar com mais leveza
com a bipolaridade, porque eu sinto que muitas vezes eu me peso bastante, assim, bem mais do que era necessário. E Assim, você sabe? levando a vida com mais leveza, engraçado que foi a primeira coisa que eu falei com você. Eu falei, você falou, como que eu posso me acalmar? Eu falei, fica leve, tudo aqui tem que ser leve. Né? A gente não pode trazer peso, tudo tem que ser muito leve. Foi a primeira coisa que eu falei com você. A leveza. Eu, assim, o meu sonho, além de tantos outros, é dividir. Eu gosto de dividir as coisas, sabe? E eu sonho muito, assim, estar na minha casinha de madeira, com as minhas plantas, com o céu escuro, onde tem só as estrelas e a lua, e ter uma cadeira de balanço que tem uma pessoa do meu lado que eu posso dar a mão e ir lá ficar. Eu ia ficar. E ficar. Sabe? Esse é um grande sonho que eu tenho. Eu acho, assim, que os sonhos, eu que vivi situações de andar, hoje não estar andando e futuramente estarei andando, eu acho que a gente perde coisas pequenas, simples, né? Quando a gente traz aqui pra gente, eu de repente me vi com diabetes, eu de repente me vi com bipolaridade, eu de repente saí da minha cidade, a primeira vez que vi um mendigo, a primeira vez que eu deixei de andar, a gente perde coisas pequenininhas, que são tão importantes na vida da gente e a gente começar a controlar. A gente começa a ter que controlar aquelas coisas que pareciam ser simples e básicas do ser humano, né? Como viver, respirar, ir ao banheiro, lavar um cabelo, de pé. No caso, estou sentada, de pé. É tão importante abraçar as pessoas de pé, sabe? Trazer conforto a outra pessoa. São coisas simples que deveriam ser naturais, que agora se tornam muito forçadas. Puxa, até eu chegar no banheiro para lavar o meu cabelo de pé, eu já fiquei com preguiça, sabe? Então, assim, são coisas muito difíceis. Então, eu acho que quando a gente vem a esse mundo, e vocês que trouxeram isso para mim hoje, sabe? Quando a gente vem a esse mundo e percebe que todo mundo tem um lugar de dificuldade e transcendem, feito vocês estão transcendendo, eu só tenho que ficar agarrada a vocês, porque vocês me levam para onde vocês forem, porque, gente, esse podcast simplesmente está iluminado. Axé. Muito feliz por vocês estarem aqui. E dentro até estou emocionado também, mas dentro dessa proposta de magia que a gente veio responder, então eu acho que de certa maneira está respondido, né? A mágica, ela pode não ser aquilo que nos ensinam naquele conceito de mágica, né, da Disney, mas ela existe. Ela existe. Porque o que a gente está vivendo aqui é magia. Aqui, nesse momento... Estamos construindo magia. Ela é magia. É. A gente sente, está todo mundo sentindo. Se vocês estivessem aqui, iam sentir que o ambiente é diferente. Achei. A magia está aqui. Ela está aqui. Ela não é palpável, mas ela é sentida, tanto que todos nós... Eu tenho certeza, porque eu estou arrepiada, todos nós estamos assim, nessa mesma frequência. E isso é tão bom. Vocês são maravilhosos e me levem, pelo amor de Deus. Eu quero ir tudo. Você vai ter uma prova. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada, Axé. Estou muito feliz. Gratidão. Eu queria pedir só... Pode pedir tudo. Um momento para eu agradecer muito a você, esse espaço, o carinho da equipe que está aqui, agradecer a todo mundo, o pessoal que veio com a gente. Amanda, tem um bastidor lindo ali, gente. Tem, tá lindo o bastidor. Então, assim, com muito carinho, agradecer de todo o meu coração essa oportunidade, em nome de nós três. Obrigado. A gente está muito feliz. E dizer que é um trabalho, gente, realmente colaborativo. Então, assim, se você está dentro dessa ideia, dessa proposta, de certa maneira, estamos trabalhando junto. E como você falou, também gosto de dividir e de fazer parceria. Então, as parcerias aí, somos muito a parceria. Obrigada. E vem participar com a gente. Axé. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, que vocês sintam a energia desse momento. E que venham, acolham, dividam, tragam luz, paz. A gente merece um mundo melhor. E obrigada a todos os meus parceiros. Jordana, vou lá no seu sex shop, no castelo que você está lançando agora. Estou amando tudo que você está fazendo. Mulher incrível. Um beijo, Solano.
Jordana, Raquel. Beijo para vocês. Obrigada.